E conversando, Eu isso. acredito que todo mundo já me conheça. De qualquer forma, eu vou fazer uma breve apresentação. Acho importante a gente fazer, porque daqui a pouco a gente vai enviar essa live, né, para as pessoas. E também tem pessoas que podem indicar se acha que vai ser contribuição para outros assistirem. Então, assim, ó. Meu nome é Maquelis Medeiros, sou fisioterapeuta há um bom tempo, osteopata. Mas de um tempo pra cá ando me engajando mais com a questão energética do corpo, né? Não só com o corpo como um corpo físico, matéria, mas também com toda uma energia. Então, assim, trabalho com reiki, fiz curso de cura quantum, barra de axis, sou praticante de barra de axis e de mais de 50 processos corporais do axis. E de uns tempos pra cá, virei facilitadora de facelift energético, e daí já abro o sorriso, porque, tipo, é a minha menina dos olhos ultimamente. E então, eu acho que é isso, né? E agora passando a vez para Cris se apresentar. Então, eu sou a Cris Farneck, eu sou facilitadora de barras, trabalho com diversos processos corporais também, inclusive facelift. Trabalho com algumas outras terapias também, trabalho com Tamiana, que é uma terapia pleiadiana, uma energia pleiadiana. Trabalho com o presente, que é uma terapia que destrava as camadas energéticas que a gente tem presas no corpo, abre o receber da gente. E eu venho nessa caminhada faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu comecei a caminhada da. Eu vim de áreas completamente diferentes antes e entrei nas terapias por acaso, tropecei e não saio mais. Agora Sim. é meu caminho, minha escolha de vida. E assim, ó, para quem já acompanhou eu e a Cris nas primeiras lives, que a gente começou essa caminhada de lives bem no início da quarentena, né? E a gente começou com um objetivo, que eu acho que, em primeiro lugar, era usar uma ferramenta para desenvolver essa musculatura em nós mesmas, né, Cris? Porque na verdade, quando a Que a gente faz gente, uma live e traz um assunto, esse assunto também é para nos desenvolver. A gente não vai fazer uma coisa sem congruência, né? De falar numa coisa que a gente não acredita ou a gente não testa. Então, assim, ó, a gente começou com coisas bem básicas que eram ferramentas para elevar a vibração, para sair daquela vibração de frequência de medo, ansiedade, angústia pela situação atual do Covid. E o que eu vou dizer, né? Essa caminhada, a gente evoluiu dentro disso, a gente foi se modificando. Desde o início a crise, a gente sempre dizia, né? Essa quarentena vai fazer mudanças, vai ter transformações e são transformações grandiosas. Tanto quanto ela, a gente tinha esse ponto de vista. E na verdade a gente foi levantando ferramentas simples, passando para as pessoas, para que as pessoas pudessem usar também, para entrar nessa vibração mais alta, mas que com isso a gente conseguiu criar essa realidade pra gente, né? E a partir é, dali, uh, só completando, é, a partir dali eu resolvi fazer umas lives diferentes, que era assim, ó, trazer a grandiosidade e as mudanças que as pessoas conseguiram já até esse momento. E aí eu vi assim que são inúmeras as mudanças, tanto com as pessoas que são colegas meus, né, que trabalham, terapeutas, que trabalham com energias, mas também de alguns clientes que vieram em busca de atendimento mesmo nesse período de isolamento. Então assim, ó, agora deixa a Cris falar um pouco, porque eu sei que ela tem muita coisa para contribuir e foram mudanças bem marcantes nessa quarentena para ti, né, Cris? antes de trabalhar com todas as terapias, eu tinha um banho e tosa, uma estética canina, né? E desde que eu entrei no mundo das terapias, eu tinha a ideia de, em algum momento vou parar, vou ficar só com as terapias, e não abrir a mão disso, na verdade. Acabei mantendo por uns 2 anos as duas coisas simultâneas, né? De um jeito que meu corpo não queria mais, era desgastante para o meu corpo. Fisicamente era pesado, ficava muito cansada, é um trabalho físico, né? Tem um desgaste físico bastante grande, assim. Então, e aí eu vinha nessas perguntas, assim, fazia tempo, desde agosto do ano passado, coloquei daí um espaço, criei um espaço para começar a atender, antes eu não atendia assim, só em casa. Mas ainda assim vinha arrastado, né? Assim, as coisas não. Quando chegou a quarentena, foi muito doido, porque assim, daí
era uma das coisas que eu poderia criar dinheiro, era justamente continuar fazendo banho e tosa, porque assim que liberou para as pessoas poderem abrir um pouquinho, né? Que não foi assim que já pode começar a atender algumas coisas, eu poderia começar a buscar em casa, atender, né? Vou lá, busco, trago, não sei ter contato muito com a pessoa, mas eu poderia fazer. E foi não, agora chega, encerrou. Uau, E como nós pode encerramos, melhorar? nós encerramos mesmo, assim, num momento que talvez fosse, olhando, não seria o momento certo, seria, não, agora temos que aproveitar para receber, né, o que pode vir de dinheiro numa situação diferente, já que eu não estou conseguindo atender pessoalmente. E foi não, a mudança é agora. E foi com as perguntas, né, Mac? A gente fazia as perguntas, como tu disse, as ferramentas que a gente trouxe, era a gente que estava usando. Então, não ficar na vibração do medo, não ficar vibrando em negatividade, olhar o lado positivo das coisas, perceber que essa mudança é irreversível. Ao invés de ficar chorando e se lamentando porque o mundo não é mais igual, quem sabe a gente começa a olhar e criar o mundo a gente quer, né? E antes dele vir para o plano físico real, como a gente, antes da gente materializar, que a gente chama de atualizar, como a gente usa em Axis, na terceira dimensão, ele tem que ser criado na parte energética. Então, qualquer coisa para se trazer para a realidade, a gente primeiro cria na parte energética. Esse movimento, esse envolvimento, me deixou claro, eu não posso ficar e assim, aí me veio assim, desperdiçando energia, focando numa coisa que não é o que eu quero para mim. E aí a gente encerrou mesmo, assim, o espaço onde eu trabalhava virou uma oficina do meu marido, nós desmanchamos o boitório. Como pode melhorar, hein? Não tem mais, agora é a oficina dele para trabalhar com as coisas dele de TI que ele tem. Não tem mais nem como eu queira, agora nem que eu queira. Tipo assim, eu fiz um movimento de vamos lá, é que nem quando tu faz um movimento assim, tu tem aquela roupa, tu acha que tu não quer mais, mas ela tá no teu roupeiro ali ainda, né? Quando tu faz o movimento de tirar ela, mandar embora, pronto, agora foi, ela abre espaço para uma coisa nova. Então, energeticamente, a quarentena para mim trouxe essa clareza. Cris, posso te pedir agora. uma coisa? Antes de Claro. tu dar continuidade para o que tu vai falar, tem pessoas ali que não são do Axis, tá? Fala brevemente das ferramentas que tu utilizou. Então. Para fazer essa primeira movimentação de fechar o PET. Tá. Logo que começou a quarentena, como todo mundo tem filhos, não são crianças, mas têm filhos, né? Então a minha filha tem asma, então é grupo de risco. É óbvio que a gente entra na mesma frequência que a maioria das pessoas entra. Energeticamente a gente se conecta, os nossos corpos se comunicam e a gente se conecta com o medo, com qualquer outra energia que esteja. Dentro do Axis a gente tem algumas ferramentas que são para a gente poder trabalhar pontualmente essas questões. Então, a gente usa bastante assim, ó, verdade, isso é meu. Qualquer coisa que a gente sinta, positiva ou negativa, pode ser nosso ou não, né? A gente tinha falado, lembra, de 98% do que a gente sente não é nosso. Foi numa live que a gente fez, né? A gente é uma antena e a gente capta o campo energético das outras pessoas tanto quanto nós. Então, se eu estava sentindo medo, se eu estava sentindo angústia, se eu estava me sentindo triste, e eu estava preocupada com dinheiro, e eu estava preocupada que eu poderia ter que, né, continuar mantendo uma coisa que estava me desgastando energeticamente, mas porque eu precisava do dinheiro. Eu estava energeticamente conectada com pessoas que estavam com medo, né? Tem várias pessoas com medo, até hoje tem pessoas que estão na revolta, tem pessoas que estão vibrando na escassez, né? Na ansiedade. Não vai dar, não vai ter, na ansiedade. E a gente não está dizendo que está errado, tá? Faz parte de estar na 3D, nessa realidade, faz parte da gente se preocupar com a coisa material. É óbvio, não existe essa... eu vou sublimar, eu não preciso mais me preocupar com dinheiro. Não. Até porque a gente gosta de que fique claro que a gente gosta muito e escolhe dinheiro, né? Muito. Bem dinheiro. Mas o dinheiro, na verdade, é uma energia. Ele é uma energia de troca. Ele é muito mais uma escolha energética do que o que tu vai fazer para ter ele ou não. Exato. Então, quando a gente entra nesse espaço de medo, de vibração, todo mundo tem, e é normal quando a gente se alinha com isso, porque a gente não tem as ferramentas, não se dá conta. A primeira ferramenta que eu usei durante muito tempo, durante uma semana, sem parar, foi: a quem pertence isso? Verdade, isso é meu. Corpo, isso é meu. E aí ficava apertado assim, tá, não é meu.
Então, devolvo para o remetente, devolvo para o remetente, devolvo para o remetente para ser mais educadinha, como a gente disse, né? Para ser mais gentilzinha com consciência anexada. Com consciência anexada. A segunda ferramenta é o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Fazer perguntas. Sempre que a gente faz perguntas, a gente tem milhões de sinapses neurais que a gente não usa. Nosso cérebro, vocês sabem, já ouviram falar que a gente usa 10% da nossa capacidade cerebral. Tem um filme até sobre isso, Lucy. Não sei se vocês já assistiram. Isso, devolve para o remetente com consciência anexada. Eu tô botando ali as ferramentas, só que eu botei ali, ó, um ponto de interrogação que não vai, tá, gente? Tá, devolve sim, não é perguntar, devolve sim. Na verdade, tu falou nas perguntas e olha aí, ó, inconscientemente já foi ali o ponto de interrogação. E aí, quando a gente faz uma pergunta, é como se a gente criasse... por exemplo, a gente tem sempre um caminho neural, né? A gente cria a nossa realidade baseada nas nossas experiências. Então, uma experiência cria um caminho neural, um caminho dentro das sinapses neurais. Quando a gente faz uma pergunta, a gente faz para o cérebro assim, ops, esse caminho aqui não serve. Essa sinapse que eu usei sempre, essa forma e estrutura que eu sempre usei para chegar nesse resultado, não é porque é uma pergunta. Então, isso ela abre as possibilidades de tu fazer uma outra sinapse neural, um outro caminho, e a gente está falando de coisas físicas, tá? Bem físicas, mas é bem da 3D, que nos expandem para a parte quântica da coisa. Na verdade, isso é bem física quântica, né? É tu fazer uma pergunta para tu abrir infinitas possibilidades de resposta, ao invés de tu direcionar para uma resposta. Só que isso fisicamente funciona dentro do cérebro assim. Tu tem uma conexão neural, um caminho que tu está acostumado a fazer, sempre aquele caminho para aquela situação. E quando tu faz uma pergunta, tu abre as outras possibilidades para criar outras conexões neurais. Então, são infinitas, né? Se tu usa 10% da tua capacidade, quantos bilhões de conexões tu não está usando e que tu pode criar coisas novas? Então, eu comecei primeiro me livrando desse peso de que não era meu. Então, durante uma semana eu usei todos os dias, verdade, isso é meu, devolvo para o remetente com consciência anexada, devolvo para o remetente com consciência anexada. Depois, perguntas. O que de grandioso eu posso fazer? Minha pergunta-chave da quarentena, né? O que de grandioso tem para mim hoje? Quais são as possibilidades que existem para mim que eu não estou percebendo? O que eu não estou enxergando que se eu olhasse mudaria tudo agora? Então, a gente se torna a pergunta. Isso é 24 horas por dia. Está lavando a louça e está pensando, o que poderia estar criando que eu não percebi ainda? O que de grandioso poderia estar chegando? Então, sabe, a gente vai abrindo possibilidades. E aí me veio muito claro nesse momento que, ok, tu está desperdiçando energia, te focando numa coisa, né? Porque que não está leve pro teu corpo, né? Que não está leve pro meu corpo. E aí foi aí que eu tomei a decisão, assim. Essa foi uma das coisas. Teve outras coisas também, mas essa foi uma das coisas assim bem Mas é mais só porque tem pessoas que não são do Axis, não praticam e também não recebem. Então é bom a gente passar, né? E que não acompanhou nossas primeiras lives. Por isso que eu te pedi para dar esse esclarecimento aí. Mas segue nos contando, então, depois da fechada do PET, o que surgiu aí de grandioso? Então, eu comecei a olhar daí... Eu tenho 2 ferramentas que eu atendo online, que eu posso atender online, né, à distância, e que eu não estava usando nenhuma das duas dessa forma, né? Então, o que se requer para que eu comece a atender com isso? E aí eu comecei a atender com Tamiana e aí comecei a atender com Presente. O Presente foi uma classe que eu fiz em setembro do ano passado, que eu fiz mágica para estar na classe, foi muito louco, assim, porque eu não tinha dinheiro, criei dinheiro, descriei o dinheiro, me boicotei, criei dinheiro de novo, foi muito doido, assim, em uma semana. E agora tá vindo muito forte, assim, de usar isso. Só que daí eu me dei conta de uma coisa. O Presente é uma ferramenta que a gente pode se auto-aplicar. E eu não estava me auto-aplicando nessa ferramenta. Então, eu não estava recebendo de mim mesma. Então, outra coisa importante que para mim veio muito grandiosa nessa quarentena foi que eu preciso não só estar disponível para dar, né? Para ser contribuição, mas para receber de mim. E isso foi tão gigante
eu tenho 50 anos, eu devo ter vivido pelo menos uns 45 sem receber de mim. Porque a gente, quando é criança, a gente recebe da gente, né? A gente sempre Muito. recebe. Mas quando a gente entra num espaço na idade adulta, De a gente entra julgamento. num espaço de julgamento de que a gente tem que estar disponível para doar para os outros, né? Se tu não doa, tu é egoísta. Se tu não, né? Como é que tu aprende quando tu é criança? Se tu não empresta o que é teu, tu é egoísta. Tu tem que dividir o que é teu. E na verdade, lembra que a gente falou numa das lives que a gente, quando é primeiro a gente, quando a gente está no avião, que cai as máscaras lá, se tu não botar a máscara em ti, tu não vai socorrer o outro. E é uma coisa Então, clichê e muito certa, né? No nosso ponto de vista, é muito claro isso, que se tu não tiver com. Se tu não tiver bem, tu não tem como passar isso pro outro, né? Porque o outro é o reflexo do que a gente é. e aí o que a gente aprende como egoísmo, muitas vezes, né, que é um julgamento, trava a gente de ser capaz de receber da gente. Trava a gente de ser capaz de se nutrir, de estar disponível para olhar para a gente primeiro. E eu acho que essa quarentena, e aí eu percebo isso não só para mim, das pessoas que eu estou atendendo também, eu tenho visto esse retorno. Lembra quando em algum momento nós paramos as lives, a gente estava fazendo uma por semana, 2 por semana, e aí a gente deu uma parada uns dias ali. Que era o que Eu disse que a eu tava, energia requer, né? e aí que eu comentei que eu estava me sentindo, eu estava me cobrando porque eu não estava sendo produtiva, porque eu não estava produzindo, porque eu não estava criando conteúdo e tal. Que é o julgamento, né? Que a gente já falou nesse espaço de Auto-julgamento. julgamento, auto-julgamento. Ou o julgamento que E tu comprou do outro, né? A história que o outro te contou e que tu comprou e trouxe pra é, ti. que tinha que ser, né? Que como assim tu trabalha com terapias e tu não vai estar produzindo, não vai estar criando situações, criando conteúdo para ser contribuição. E naquele momento, parece que foi na vida passada, falando agora naquele momento, Ô, mas isso deve ter parece, sido semana, pra mim, isso isso deve ter sido semana passada, mas tá naquele parecendo que momento, foi uma 15 outra dias vida. atrás, É, como pode ser mais naquele, expansivo? naquele momento era o que se requeria, porque era esse momento de olhar, de receber de mim, de perceber. E aí foi nesse momento que sim, que teve todo o movimento para, ok, não vou mais trabalhar com idosa, vamos encerrar esse capítulo da minha vida, né? E abrir espaço para criar coisas novas. E as coisas novas começaram a chegar, né? Eu já comecei essa semana eu fui receber um atendimento de uma outra técnica que eu não conhecia ainda e que me pareceu bastante expansiva, foi bem contribuição. Eu já tenho alguma coisa projetada para talvez trabalhar com isso depois. Eu já estou no projeto Como agora pode de criar uma melhorar? classe que eu não tinha ainda, me abrir, por exemplo, agora. Nesse momento eu já estou disponibilizando classes VIP de novo. Se alguém tiver interessado em fazer, ok, já está mais leve para mim fazer classe VIP, até 2 pessoas, tranquilo. Já tem um outro movimento que eu não estava antes, por esse reconhecimento de que é primeiro olhar para a gente, é o que vai me nutrir. E não estava me nutrindo mais manter aquilo, ainda que, não, mas podia trazer um dinheiro agora, né? Podia, mas não estava me nutrindo. Então, ter esse olhar e fazer as perguntas e usar as ferramentas e sair do espaço do trauma e do drama que está todo mundo na volta e o que a gente pode criar com isso. E aí, assim, gente, eu aprendi a fazer kombucha. Vocês já se conhecem kombucha. Eu faço uma vez por semana, a gente está usando direto aqui em casa. Eu descobri que eu gosto de cozinhar, porque eu achava que eu não gostava de cozinhar, eu descobri que eu gosto de cozinhar, sabe? Coisas assim que eu tenho feito máscaras, costurando máscara para Bem o lindas as pessoal. máscaras dela. Então, são coisas que eu jamais olharia numa outra situação, mas olhar para a gente, esse momento eu acho que a quarentena nos obrigou, né, a ficar mais com a gente e a olhar para a gente o que te agrada, o que te nutre, o que faz diferença para ti. E para mim foi bem expansivo, assim, de perceber que eu gosto de ter tempo para mim, eu gosto de ter tempo. A Cá vai sair. Cá, assiste depois. A gente envia, a Cris E, envia.
eu gosto de estar nesse espaço de poder nutrir tempo com a minha família, tempo com os meus filhos, porque eu não tinha mais isso. E, ao mesmo tempo, eu percebo o quanto eu posso ser contribuição para as pessoas só tendo melhorado a minha relação comigo mesmo. Eu acho que isso é a grande sacada, né, Cris? Todo mundo devia olhar para si e se melhorar, porque é desse jeito que a gente acaba ajudando, sendo contribuição para o outro, né? Enquanto a gente não se olha, tudo é muito daqui para fora, né? E aí, eu acho que isso que tu falou, assim, eu escuto. E hoje é a terceira live e a gente tá nessa vibe. Eu fiz 3 lives hoje e as 3 nessa mesma pegada que a gente começou lá no início da quarentena fazendo. E aí eu vejo, me escutando e escutando vocês, eu vejo como a gente conseguiu dar uma evoluída sem se dar conta, né? A gente treinou a musculatura e as coisas foram acontecendo. Eu fiz um comentário aqui que ficou reverberando aqui na minha cabeça, foi muito doido aqui, que naquele momento... 15 dias atrás. Vocês têm a percepção que faz 2 meses que nós estamos nesse processo, no máximo, 2 meses que nós estamos interiorizados, né, forçadamente, mas interiorizados, que a gente conseguiu, pelo menos para mim, isso foi muito claro, a gente acessou um espaço de permissão, de vulnerabilidade, que talvez a gente não acessasse numa vida inteira. Tu tá há quantos anos na área das terapias integrativas? Eu tava falando hoje, eu comecei com programação neurolinguística lá pelos 15, estudar. Mas assim, vamos fazer diferente essa tua pergunta aí. Eu tô há 17 anos como fisioterapeuta, estudando e aplicando paralelamente outras coisas mais voltadas para terapias quânticas, né? Só que só agora, hoje, eu vou te dizer isso, que eu fiz uma escolha depois da quarentena. Daqui para frente, se alguém quiser ter sessões de fisioterapia comigo, vão ser fisioterapias associadas com isso. Eu escolhi, a partir da quarentena, não atender mais a fisioterapia convencional de forma só ela, entendeu? E isso eu comentei hoje nas outras lives, que eu ainda não tinha... Tava claro para mim, mas eu não saberia como fazer isso. Então, hoje eu digo o seguinte, que se a partir da quarentena aparecer clientes querendo só fisio convencional, eu vou passar esses clientes para outros colegas, porque na verdade não seria leve para mim, é como se eu fosse oferecer só uma parte do que eu posso oferecer. E isso tá muito leve falar, sabe? E eu vejo assim, a gente é muito congruente com o que a gente faz. Porque se a gente fala para os nossos clientes, né, clientes, pacientes, que eles têm que escolher o que é leve para eles, que isso vai ser contribuição para eles e vai ter retorno por isso, como que eu vou falar isso e não vou fazer isso comigo? E pensa que eu só consegui visualizar isso e contextualizar agora na quarentena, né? Que eu parei para pensar, que eu saí do piloto automático. Então, não sei se a tua pergunta é me direcionar para isso, mas... Mas na verdade seria até assim, o quanto nessa quarentena de 2 meses, quanto tempo tu levaria para chegar a esse mesmo espaço que tu chegou agora, antes da quarentena? Digamos que não tivesse essa parada, que não tivesse essa obrigatoriedade da gente parar e se olhar. Talvez, Cris... Não sei se eu chegaria, honestamente, eu não tenho essa clareza, sabe por quê? Porque com a quarentena eu me dei tempo para olhar para mim e utilizar comigo as ferramentas de forma mais diária e disciplinada, que eu só indicava para os outros, porque normalmente eu não tirava esse tempo para receber, né? Eu sabia muito doar. Eu sabia o que eu sabia o caminho, mas eu não treinava tanto o caminho em mim. Por falta de escolher tempo para isso, né? A quarentena me parou, me deu esse tempo, então... Foi como eu percebi em mim, quando eu falei da ferramenta do presente, eu aplicava, quando as pessoas precisavam me pedir, eu aplicava à distância, várias pessoas eu oferecia à distância, né? Presenteei várias pessoas com isso, mesmo sem cobrar
né? Quando eu percebia que ia ser contribuição, efetivamente eu não aplicava em mim, eu não estava me auto-aplicando. Hoje eu criei uma rotina de que eu me auto-aplico essa ferramenta 2 vezes por dia, antes de sair da cama e quando eu deito antes de dormir. Eu durmo com essa ferramenta sendo aplicada, como se eu aplicasse reiki em ti, digamos, né? Então, eu estou abrindo em mim, querida Tânia dali, eu estou abrindo em mim a capacidade de receber, além de receber dos outros, de receber de mim, porque eu não fazia isso, entendeu? Essa percepção de que o melhor eu estava oferecendo sempre para os outros, o melhor de mim eu estava sempre dando para os outros, eu estava sempre levando para os outros, porque eu achava que assim eu seria uma contribuição maior para as pessoas, né? Porque eu tenho uma ferramenta que é maravilhosa, eu posso oferecer muito para as pessoas. Tu já recebeu algumas dessas sessões? A Tamiana mesmo já recebeu a sessão? Só agradeço. É maravilhoso. É muito expansiva, né? Como pode ser mais expansiva? Muito. E eu não estava me auto-aplicando a Tamiana, por exemplo. Eu agora faço, pelo menos 2 vezes por semana, eu faço uma auto-aplicação de Tamiana. Eu me auto-aplico o presente todos os dias. Então, eu estou abrindo um espaço que eu não tinha. E aí, de repente, eu olho assim, gente, eu não vou mais ficar gastando energia com o banho e tosa. E não estou, assim, eu não estou desprezando, gente. Assim, eu estou extremamente grata. Aos 13 anos que eu trabalhei com os animais, foi o que me trouxe para a área das energias. Foi perceber com eles, a minha comunicação com eles. Eu me tornei vegetariana, eu descobri que existia um mundo energético que eu não percebia muito claramente. E que eles entendem muito mais do que a gente, né? Eles se comunicam muito mais do que a gente. O tempo todo assim com a gente. Então, eu sou extremamente grata. Foi estar nesse espaço que eu estive durante 13 anos trabalhando com os animais, que eu pude dar todo o suporte que a minha filha precisava quando era pequena, porque precisava de psicóloga, psicopedagoga, não sei o quê. Nenhuma empresa tu pode fazer isso sem que tu tenha teu espaço, né? Sim. Então, eu sou extremamente grata a tudo que isso me trouxe. Talvez, eu estou fazendo, para mim tá bem a analogia das roupas, assim. Era como se eu tivesse apegado àquilo. Eu não queria abrir mão. Tava pesado, não tava gostoso, como não estava mais melhorar? Me nutrindo, mas ainda assim, como assim abrir mão? Às vezes, quando eu passava no bairro, abriu outro banho em pausa aqui no bairro, e meu marido dizia, mas tu já não parou? Eu preocupada porque tinha aberto outro banho, mas era automático, vinha essa sensação de como se estivesse tirando alguma coisa de mim. Mas sabe? isso que tu tá me falando, Cris, é muito louco, porque uma que eu quero colocar ali, que logo no começo da live tu tava falando, eu não quis te cortar. A Simone, que tá assistindo nossa live, também falou que esse processo aconteceu com ela. Ela era especialista em banho de gato, trabalhava com pet, dando banhos e tosas em gato. E que agora ela fez comigo, eu fiz a facilitação do curso de facelift energético. E ela já tinha feito os cursos de Reiki 1 e 2, né? E ela simplesmente saiu, fechou a pet e tá trabalhando com isso agora. Então, olha só, né? Tá reverberando, né? Estamos juntas. E além disso, eu vou te trazer o que a Bia colocou na primeira live, dizendo que foi com... Ela chegou a chorar, porque também ela desistiu de trabalhar só com a massoterapia e se voltou para as outras terapias que ela já vem trabalhando, estudando, né? Então, fechou. A fase de massoterapeuta fechou. Ai, Simone, não, mil Nath. perdões, Nath. Mil perdões. Eu confundo vocês duas. Eu tava dando classe para uma e chamando o nome da outra. Agora eu fiz o contrário. Elas devem ser muito parecidas fisicamente ou energeticamente. São irmãs. Por isso. Tá ali, a Simone chegou. Foi a Nath. E aí, assim, né? A Bia disse a mesma coisa. Que foi com um pouco de dor, mas que ela honrou a masso. Só que agora ela não quer mais. Ela deu tchau pra massoterapia. E aí eu digo a mesma coisa. Que nem eu falei assim, não é... eu sou muito grata, tanto que assim, eu amava. Pra mim era muito prazeroso ir lá e fazer reabilitação. Só que aí, quando a gente começa a agregar novos conhecimentos, a gente começa a ver que aquilo parece assim, mas só se eu posso fazer mais coisa, né? Tipo, não é que tu... Eu vejo assim, sou grata à fisioterapia, amo fisioterapia,
Mas como seria agora eu fazer um atendimento em que eu agregue não só a reabilitação do físico, mas também uma Mas o reabilitação energético energética? também. Daí, como é que eu vou voltar a trabalhar só com aquilo se eu posso ter mais isso, entendeu? Não é que a gente não Imagina a honre. situação, não, mas imagina a situação no teu caso, né? Tu vai estar trabalhando com uma pessoa, sabendo que fisicamente tu tá dando o máximo que tu pode, mas tá faltando alguma coisinha ainda, que tu tem a ferramenta, mas tu não pode, não pode porque tu te propôs a fazer só uma sessão de fisioterapia. É frustrante, eu Exatamente. acho. E aí foi isso que me aconteceu, porque agora eu tava comentando, das 4 geriatrias que eu atendo, uma liberou para eu voltar com os pacientes vegetativos porque tava juntando muita secreção, né? E muita coisa. Não tinha como não voltar a atender eles, porque era maior o risco de repente dar uma pneumonia e eles terem que ser levados para hospitais nesse período, né? E daí, se um pega, contamina todos. Então, eu tô indo com todos os cuidados. Só que eu cheguei lá e, mesmo sendo pacientes que me pagam por fisioterapia, porque a gente sabe que esses outros processos do Axis, eu fiz o 3 dias de corpo, então são mais de 54 processos corporais do Axis. Corporais. E aí, o que que acontece? Tem um custo mais alto, né, a sessão. Mesmo assim, eu cheguei lá e digo, ah, não, eu não consigo. Foi isso que aconteceu agora, nesse meio de quarentena, faz 2 semanas que eu voltei a atender. Eu não consigo mais tocar num paciente e ofertar só a físio normal. Não consigo. Tipo, é como se eu tivesse ido lá e fazendo um serviço pela metade. Tipo, é incongruente pra mim, entendeu? E aí, o que que eu tô fazendo? E é coincidência, mas a clínica que liberou a minha entrada já é uma clínica em que a proprietária já tinha me dado esse voto de confiança para trabalhar com Axis. E os familiares, a maioria deles já sabia que eu ia estar associando com a físio. Então tudo é muito perfeito, né? E agora é isso que aconteceu. Mesmo esses clientes que estão me pagando por uma físio normal, estão recebendo processos corporais Processos de Axis. energéticos junto. Porque eu não sei mais separar uma coisa da outra, né? E aí isso é uma E escolha, e é grandioso. é porque não tem como separar, né, Maqui? Tu não é tu não é compartimentada, ninguém é compartimentado. A gente é uma energia, uma, né, Um todo. uma comunhão dessas energias. Então não tem que compartimentar aqui, aqui, aqui. Então eu até inclusive eu vi esses dias agora. Aí por que que tu não atende com animais, com as ferramentas que tu tem? E eu disse, ó, pode ser, por enquanto não tá vindo desse jeito. Olha Mas só. é uma possibilidade. É Ô, uma Cris, possibilidade. tu sabe que tem aquele curso, né? Que tu lê a energia dos animais. Aí eu Uhum. fiquei pensando assim, tipo, tu falando que Eu vi fechou o esses dias, pet. apareceu na minha linha de tempo esses dias para poder me inscrever. Aí eu fiz as perguntas, não, ainda não, porque eu tô fazendo muita coisa, gente. Eu tô matriculada, eu tô fazendo um curso online, a Max sabe qual é o curso, né? O curso dos meninos lá, que é gigante, tá A grandiosidade consumindo daqueles muito meninos, né? e tá consumindo muito tempo, assim, porque Boa é ideia. muito conteúdo. É muito conteúdo, então realmente eu tô tendo atendimentos, por incrível que pareça, assim, quando eu fiz o movimento, ok, não quero mais a PET, tem uma pessoa de São Paulo que me chamou no WhatsApp, eu nem sabia que ela sabia que eu atendia com Tamiana, me pediu para me fazer atendimento com Tamiana. Aí a minha mãe, que nunca aceitou receber absolutamente nada de mim, nunca aceitou uma sessão de barra, está fazendo sessão de Tamiana. Então, essas coisas começaram a vir, entendeu? Semana passada eu estava atendendo 4 pessoas durante a semana para fazer, que é uma sequência de sessões, né? Agora, essa semana, eu estou com 3 pessoas atendendo. Então, eu realmente não estou parada, entendeu? Eu estou fazendo um movimento de, além de criar musculatura em mim, de ampliar, tanto que agora eu já estou me programando, que eu acho que até o final do mês, no máximo, começo do mês que vem, já tem a primeira classe. Com certeza eu vou fazer a primeira classe. E isso é uma coisa muito louca, porque quando a gente faz as coisas que é leve pro nosso corpo, e eu acho assim, ó, é bem importante falar, né, que a gente nós somos seres humanos normais, iguais a todo mundo, que tem momentos de medo, que tem A pontos. Déia entrou, tá dando oi. Sim, eu dei oi pra ela. E aí, assim, ó, nós também temos medos, a gente também tem contas, a gente também gosta de dinheiro, mas enfim, quando a gente parte para fazer uma transformação e a gente se abre, se coloca na vulnerabilidade, as coisas começam a surgir. Porque, poxa, eu tava no meio, eu fiz o facelift ali, virei facilitadora bem no início da quarentena. Não racionalizei muito, porque se eu racionalizasse, eu não teria pago Não o tinha meu feito agora, certificado, né? né? Fui lá e paguei. O valor do nosso certificado é em dólar,
né? Na época tava até meio alto já o dólar. Ah, paguei. E aí Mas imagina se tu tivesse esperado pra pagar agora, que triplicou. Não triplicou, não, não, mas tipo, subiu R$ 1, mais de um R$ 1 o real e dólar. pouco, é. E aí assim, ó, É. fiz, e aí aquilo é uma A coisa que. Silvana, Oi, Sil. A coisa me chama tanto que a primeira classe que eu criei eu tive que dividir, porque agora era nesse período, não tinha, não, por uma questão de segurança, porque também a gente não é louco, a gente sabe que tem um vírus aí que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis para não ficar virando meio de transmissão, né? de transmissão, exatamente. Então a gente tem que ter todos os cuidados necessários. Mas enfim, criei a classe ali, ó, estourou. Estourou com gente que tá criando coisas. Então, assim, ó, é impressionante isso, gente. Busquem fazer coisas que seja leve pra vocês e que dê prazer pra Que dê vocês. prazer, prazer, prazer. Porque E isso, assim, ó, não é egoísmo, gente. Apesar de a gente ter sido ensinado de que pensar na gente primeiro é egoísmo, e todos nós fomos ensinados assim, essa era a máxima de uma realidade. Quem tem irmãos sabe, não, tu tem que dividir. Não, como assim tu tá pensando em pegar o melhor pedaço pra ti? Tu nem viu o que os outros querem pegar primeiro, não era assim? ainda mais irmão mais velho, né? Eu que sou irmã mais É, velha, sei bem como é que funciona isso. Ai, eu tu é mais também. velha, como assim? Ah, como assim? Tu não vai, tá sendo egoísta, não tá pensando nos teus irmãos, não é assim? Então, isso vem de casa. Aí quando tu vai pro colégio, ai, tu não pode pensar só em ti. Não, não, mas é sério, o cara não trabalhou direito no trabalho de grupo, mas bota o nome dele igual, porque como é que tu vai ferrar o teu colega mesmo? Não tinha umas coisas assim? Hoje, se eu tiver que ensinar para uma criança, eu vou dizer, te honra primeiro. Primeira coisa que tu tem que fazer é te honrar. E isso não quer dizer que tu vai deixar de, vai Respeitar o deixar de outro. ser vai deixar de ser contribuição para o outro. Mas tu não pode fazer com que a contribuição para o outro interfira no que é verdadeiro para ti. Então, se contribuir para o outro entra num espaço que vai te violentar, e vamos botar esse violentar entre aspas, porque não é uma coisa violentar, mas né, que vai te Agredir. causar Que vai te vai te agredir. causar estranheza, desconforto, então não faz. Não faz porque não vai ser contribuição. E não vai Tu ser acha que vai ser verdadeiro, né? contribuição? Tu acha que vai ser contribuição e, na verdade, tu vai criar um vínculo energético com essa pessoa de desgaste, de busca por cobrar. Isso cria aqueles vínculos assim, ó. Ah, mas eu fiz para ti, então tu tem que fazer para mim também. Sabe? Entra naquele vínculo energético de não, mas eu cedi para ti, então tu tem que ceder para mim também. Que não é Cedeu leve, porque foi né? Vínculos pesados. Então façam o que dá prazer para vocês. Perguntem para o corpo de vocês e façam perguntas assim, é irracional, tá, gente? É o mais irracional possível. Pergunta, corpo, o que nós podemos criar de grandioso Hoje. hoje? Cada dia é um dia, né? E O assim, que nós Cris, podemos criar de grandioso hoje? O que está disponível para a gente hoje? e eu acho que Escolham o que for leve para vocês. uma coisa que a gente já falou nas nossas outras lives, né, a respeito de estar presente. Então, assim, ó, busquem estar presente, seja com uma respiração, seja com uma pergunta, seja com silêncio. Estejam Eu presentes com o não, corpo. eu não pratico meditação, mas eu sei que meditação, para quem pratica, é uma das coisas que mais centra, né, no corpo. É que, na Mas para verdade, quem não, a gente mas para corre quem as não barras, pratica, né, Cris? é, Pra gente, a então, gente com as não, barras correndo é não tranquilo. precisa Mas meditar. para quem não tem isso e também não tem o hábito de meditar, lembra? Respira Respira. pensando em que parte do corpo tu tá focando. É só isso, assim, 2 minutos e tu consegue ficar presente. Respira fundo e os meus dedos dos pés. Respira fundo e o meu tornozelo. Respira fundo e meu calcanhar. Respira fundo e minha barriga da perna. Respira fundo e meu joelho. Respira fundo e minhas costas. Aonde tu colocar a tua atenção, onde está a tua consciência. Ou Então, é seja, como se tu tu vai estar no fizesse aqui e agora, né? aqui e agora. É como se tu fizesse um centrar no teu corpo de novo. Né? Lembra que a gente falou de ansiedade e depressão? Que é Depressão não são as estar no pessoas que estão presente. lá no passado, não estão no presente. A ansiedade são as pessoas que estão só no futuro e não estão no presente. Então, todas essas ferramentas a gente usou durante a quarentena. A gente usou tudo isso. A gente usa, né? Eu ainda uso. Com certeza. Verdade, isso é meu. Fazer perguntas, perceber, ficar presente no corpo.
não fazer auto-julgamentos, não fazer julgamentos, não se alinhar com uma frequência baixa, né? Se alinhar com uma frequência mais alta. Cada vez que a gente reverbera numa frequência mais alta, a gente cria um campo eletromagnético que alavanca quem está em volta da gente. Então, se a gente vai criar um mundo novo, já que o mundo antigo não existe mais, ele está falecido, enterrado, a gente já velou ele, está tudo direitinho. Agora é o momento de luto pelo anterior, está na hora de a gente começar a criar o que é novo. E criar E que fique claro, né? Hein, Cris, que fique claro que cada um tem que respeitar o seu tempo, né? A gente está trazendo ferramentas, está falando da nossa vivência, e com certeza quem está aqui nos assistindo hoje está criando coisas diferentes, porque senão não teria chamado atenção para essa live. Então, também já está em fase de mudança. E assim, ó, mas... E não se cobrar, né? Exatamente. Não se cobrar, tipo... Respeitar o seu tempo. Porque daqui a pouco, assim, ó, o meu tempo... eu tô falando desse curso porque é um curso que está muito forte para mim, que eu estou fazendo. Esses dias eu brinquei, eu precisava de 3 corpos para acompanhar o ritmo deles, porque eles são aqui, é o tempo inteiro. Ok, eu não vou ficar me julgando de que eu não estou nesse ritmo. Porque tá tudo certo. Eu vou absorver no meu ritmo, porque daí vai ser muito mais grandioso o que eu tiver para oferecer depois. Do que se eu ficar querendo só provar que eu estou conseguindo dar conta de tudo, e aí não vai interiorizar. Né? Não vai para dentro, não traz para ti como experiência de vida. E se não for verdadeiro, dificilmente cria, no meu ponto de vista. Então, assim, ó, volto a repetir. Quem é do mundo Axis que está aqui nos assistindo, corram suas barras, usem os processos que são mais específicos. Quem tem processo corporal, se auto-aplique. Se auto-aplique. Eu, honestamente... Se tu tiver com quem trocar, tu pode pedir para elas correrem. E eu digo assim, ó, eu tô optando por pelo menos 2 vezes na semana fazer troca, mas eu também tô me auto-aplicando, né? E quando a gente auto-aplica quando a gente aplica nos familiares, a gente sabe que a gente também recebe, que o outro que tá ali recebendo também é uma contribuição pra gente. Então exercitem isso, porque isso vai abrir espaço, né? Eu acho assim que se a gente conseguiu fazer essas mudanças, Cris, é porque a gente estava na vulnerabilidade de vários processos que a gente já vem vivenciando até de antes da quarentena, né? Então cada um vai ter seu tempo, mas o importante eu acho que é treinar a musculatura. E quem não é do Axis, eu aconselho, porque pelo menos está funcionando para mim. Eu tô assistindo live feito uma louca. Eu tô assim, a louca das lives. Quando eu não tô fazendo live, eu tô assistindo live. Porque sempre tem algo grandioso. E tem muito material gratuito. E não bons, precisa né? necessariamente ser pago. Material gratuito, bom. Eu não tô no espaço de estar pagando nada, ok? Mas tem muito material gratuito, bom. Bom. Eu vou dizer que tem dias que eu entro na vibração de, não, hoje me aconteceu isso. Vou citar aqui para vocês. Início da semana passada, na terça-feira, eu tinha marcado uma troca com uma vizinha aqui, tá? De facelift. Não tô afim de levantar. Me senti meio deprimida. Daí comecei a quem pertence isso, né? Quem pertence isso, devolvo pro remetente. Quer saber? Vou ficar deitada. Vou desmarcar. Desmarquei com ela. Disse que eu não ia, que eu ia ficar deitada. Liguei a televisão e botei na live de uma colega que é do Axis. E a primeira coisa, assim, no início da live, assim, nos primeiros 3 minutos da live dela, ela disse assim: vocês estão correndo as barras de vocês e fazendo trocas. Eu agora na quarentena tô fazendo religiosamente, se não é às 6 da manhã, é no final do dia. Isso que ela é certificada, tá dando fundamento a N coisas, né? O que eu fiz? Aquilo assim, entrou, eu digo, era o sinal do universo. Eu tô aqui, tô na vulnerabilidade de aceitar os sinais. Então, levantei, avisei a vizinha, não, mudei de ideia, tu ainda quer trocar, vamos trocar. Peguei e fui. E foi grandioso a troca, né? Porque sempre nasce alguma coisa dessas trocas que a gente faz ou das autoaplicações. Então, a gente tem que estar na vulnerabilidade também de perceber os sinais, né, Cris? E não ficar se julgando errado, né? Porque daqui a pouco tu até podia ter ficado em casa, descansando. E se é isso que teu corpo tá pedindo? Eu tive uns 2, 3 dias que meu corpo queria que eu ficasse quietinha, paradinha. E aí eu comecei a me julgar, como assim? Eu não tô criando, não tô produzindo, tal. Mas era isso que meu corpo estava precisando. E hoje eu me dei conta, eu tava recebendo tanta coisa diferente, tanta coisa nova, que meu corpo precisou de um espaço para atualizar as moléculas do corpo. Sim. Então, deixa eu dizer para vocês uma coisa, eu nunca falei em live nenhuma dessas,
Eu tinha pontos de vista sobre isso e agora eu já não tenho mais, eu já criei todos os pontos de vista a respeito disso. Como pode melhorar? Nas minhas classes de barras eu falo sobre isso para as pessoas, mas eu vou falar agora porque eu acho que as pessoas que estão aqui podem receber. Todas as nossas moléculas do nosso corpo têm consciência. Tudo é consciência. Então, cada molécula do nosso corpo tem uma consciência. Quando há um tempo atrás eu tive doente, eu adoeci, na verdade eu comprei um ponto de vista de uma pessoa que estava... Tipo, a gente foi fazer uma noitada de pastel aqui em casa e eu fui com a minha filha no armazém buscar refrigerante, nós pegamos uma Coca-Cola e aí a pessoa do armazém, que é uma pessoa com uma vibração extremamente suave, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ai, fez questão de ser extremamente desagradável. E aí ela botou assim, sabia que isso é veneno? Como pode melhorar? E eu achei meio desagradável aquela atitude dela. Daí a minha filha pegou o dinheiro para pagar e ela insistiu. Vocês gostam de se envenenar, né? E eu fiquei muito brava com aquilo. E aí eu disse para ela assim, na época tu não recebia julgamento, Cris. Não. E aí eu disse assim, a gente está se envenenando e tu tá vendendo veneno. Eu não deveria vender veneno. Porque eu fiquei brava com aquela atitude dela tá dando palpite sem ter tido informação. Tá, aí nós saímos, viemos para casa, comemos os pastéis, chegou de madrugada, comecei a passar mal, por cima e por baixo, sabe, gente? Comprou a história. E aí, lá pela terceira, quarta vez que eu tinha levantado para ir no banheiro, comecei a passar mal, comecei a perguntar pro meu corpo, eu já estava no processo de conversar com o corpo, como eu posso ser contribuição, o que é isso, né? E veio ela falando, isso é veneno, vocês estão se envenenando. Eu digo, gente, não é possível. Comprou o julgamento. Comprei o julgamento. Daí eu disse, ok, corpo, não é veneno, esse é o ponto de vista dela, tá tudo certo, e vamos destruir e descriar, e fiz os processos corporais. Devolvo. Daí me deitei e dormi. Quando eu dormi, N pontos de vista, fazer live pra mim seria a coisa mais absurda da face da Terra, eu já soltei bastante isso. Eu não falava no WhatsApp porque eu tinha vergonha da minha voz, pra vocês terem uma ideia. E aí me veio que eu sonhei que eu estava fazendo uma palestra, umas 200 pessoas, imagina, logo eu, né? Uau. Umas 200 pessoas no salão, fazendo uma palestra, e eu dizendo para as pessoas como é que as pessoas podiam se curar a si mesmas, que nós temos essa capacidade. E alguém disse assim, tá, mas então tu está dizendo que nunca mais a gente vai ficar doente? E eu respondi no sonho, não, eu estou dizendo que a gente pode se curar, basta a gente pedir. Ai, como é que a gente faz? Então a gente pede, moléculas do meu corpo, atualizem a minha saúde agora, por favor. E acordei. E eu, gente, não é possível, isso é meu corpo falando comigo, né? Porque um sonho desses não teria por que acontecer agora. E eu comecei a fazer isso, foi de madrugada, eu comecei a fazer repetidamente, como se fosse um mantra, moléculas do meu corpo atualizem minha saúde agora. Moléculas do meu corpo atualizem minha saúde agora. Tipo, 5 da manhã eu comecei isso. Às 11 da manhã eu levantei como se eu não tivesse tido mais nada. Como se eu tivesse tido uma noite mal dormida. Isso é estar na permissão, né, Cris? Então, assim, hoje eu sei que provavelmente é uma canalização que a gente chama isso, né? Isso eu recebi de alguém, recebi de alguma inteligência externa, né? Mas, ok, eu recebo. E aí, sem julgamento nenhum, eu acho que isso pode ser contribuição para muitas pessoas. Quando a gente está muito... A gente teve uma aula, por exemplo, quando a gente tem uma aula de um curso que é muito expansivo, eu percebo, no dia seguinte, eu fico meio que uma ressaca pós-curso, assim. Parece uma ressaquinha. Se eu fizer esse processo, moléculas do meu corpo atualizem minha saúde agora, moléculas do meu corpo atualizem, conversando com as moléculas, o meu corpo reage mais rapidamente, porque é isso que está acontecendo. Quando a gente mexe com a parte energética de uma maneira muito forte, o teu corpo tem que se adaptar de novo, as moléculas têm que se adaptar. Então, isso vale para a saúde, isso vale para a expansão, isso vale para a permissão de... hoje eu não estou afim de fazer troca, eu estou afim de ficar quietinha. Ok, respeita, pode ser teu corpo precisando de um momento de atualização também. Na verdade, sabe o que eu percebi, Cris? Que aquilo não era meu, porque eu devolvi, e quando eu escutei aquilo na live... Aí passou. Tipo, não, eu vou. Então, né, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? E não se julgar, né, gente? Não se julgar. Se um dia tu não tá... hoje eu não tô muito produtiva. Essa semana não foi muito produção. Ok, tá tudo agora certo. eu escolho diferente. O que eu vou fazer? Corpo, o que nós podemos fazer de diferente? Que de grandioso tem nisso? Entendeu?
Então, faz perguntas, abre espaço e fazer o que te dá prazer. Porque aquela coisa, assim, que tu falando agora me vem muito, né? A gente tá falando aqui do que a gente já criou e o que mudou e que levou, para cada um leva um tempo e cada situação nos leva pra se desenvolver. Todo mundo que tá aqui porque deve estar se desenvolvendo de alguma maneira, porque senão nem chamaria atenção essa live, né? As pessoas não viriam. Sim. Então é porque de alguma forma estão conectados, né? É física quântica pura isso, né? Só se conecta quem tá na mesma frequência. Então a gente tá numa frequência de criar coisas grandiosas nesse período. Mas cada um vai ter seu tempo e vai ser de uma forma diferente. Então aqui eu acho que aquela semana, às vezes, que a gente dá um tempo e que não faz nada, é o tempo que a gente já foi lá, preparou o terreno, plantou a sementinha. E agora é aquele tempo que a sementinha tem que crescer. Não né? adianta ir lá abrir o buraquinho pra ver se a sementinha tá nascendo, porque ela não nasce, né? Ou senão, tipo, Tem que dar um tempinho dela nascer. senão provavelmente ela não nasce. Então, quando acontecer isso e que for leve, ficar nesse stand-by que a gente chama, tá tudo certo. Tudo tá sempre certo, né? Basta a gente estar na presença e na comunhão com o corpo para conseguir escutar os sinais que ele vai dando também. E quanto mais na presença, mais a gente tem percepção para ver o que está acontecendo ao nosso redor também, de informação, né? É sair do piloto automático. E para isso, cada um tem seu jeitinho, né? E eu volto a repetir, quem não é do Axis, quem não trabalha com Reiki, que está aqui nos escutando, assistam lives, pegam aleatoriamente, vão pra internet, pro YouTube, tem muita coisa boa, tem muito profissional grandioso oferecendo coisas grandiosas gratuitas. Então não tem nem essa desculpa de falta de tempo e de dinheiro, falta gente. de tempo não é. Já que a gente já criou isso porque a gente não tinha tempo, agora a gente tem tempo. A gente tem. Começa que a gente tá de parabéns porque a gente criou essa quarentena, né? Todos nós, né? E vocês vão me chamar de louca. Mas sabe que eu já tô começando a ficar triste que ela tá terminando. Ai, perdão, né? Julguem, me julguem. Duas, eu também. Porque quando que numa quarta-feira eu ia passar tarde fazendo live falando de coisas que eu amo? Gente, uma quarta-feira pra mim era um dia extremamente produtivo, de loucura. Eu acordava às 6 da manhã pra fazer aula com a personal e dali meu dia só ia parar às 8 da noite. E aí eu parar assim, porque eu estava trabalhando um cliente atrás do outro, né? Correndo de um lado pro outro. Eu não ia ter esse tempo para estar aqui, ó, bem relaxado, escutando, falando, contribuindo, recebendo contribuição. Então, como que eu não vou sentir falta, né? Aqui eu tô só olhando aqui, nós estamos em 6h28, só para se por acaso cair, eu não sei, mas acho que a gente entrou um pouquinho depois das 5h30. Em uma hora ele nos derruba, né? Eu só queria dizer para vocês assim, gente, que é o principal, que percebam assim, ó, sejam gentis com vocês. Sejam gentis com vocês, recebam de vocês. Sejam gentis com o que vocês estão descobrindo com vocês. Sejam gentis a olhar para vocês. Sejam gentis a perceber quais são as preferências de vocês. E tá tudo certo, se mesmo que alguma coisa ainda traga dinheiro e ainda tu olhar para uma outra coisa que te dê prazer, porque a hora que tu perceber que te dá prazer, vai te trazer dinheiro também. Então, o dinheiro segue a alegria e não a alegria segue o dinheiro, né? Então, sejam gentis com vocês, percebam o que está dando prazer para vocês, o que está dando, está nutrindo vocês, ainda que não seja aquilo que vocês criaram no primeiro caminho, lá naquele mundo, lá naquele tempo, lá. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Sejam gentis com vocês. Nós estamos criando a nova realidade a partir de agora, a partir de cada um de nós. Por isso que é importante a gente ser gentil com a gente. O que cada um de nós se reconhecer, se enxergar, se honrar, perceber, se honrar, a gente vai estar entregando isso para o mundo. E aí é o mundo que vai estar sendo criado. Gente, é tudo muito grandioso. Então, se cair, eu quero dizer que eu agradeço demais a Cris, que foi a pessoa que me introduziu no mundo do Axis, que foi minha primeira facilitadora de barras. E chega a perder a voz, porque é realmente emocionante, assim, ó, ver a grandiosidade de tudo que a gente tá cocriando agora nesse momento. E as pessoas que estão chegando pra gente também estão cocriando coisas grandiosas dentro da vivência delas.
Então é possível para todo mundo. As gurias estão agradecendo e a gente que Nós que agradece, porque agradecemos. porque assim, ó, se vocês estão aqui na nossa live, era a energia que a gente estava requerendo para essa live ser o que foi, entende? Então, busquem olhar para o grandioso. A minha sugestão é a seguinte: todo dia de manhã acorda. Eu falei isso na primeira live, eu vou falar hoje de novo, e provavelmente nas próximas. Acorda e faz a pergunta: o que de grandioso essa quarentena reserva para mim? Faz, porque vem pessoas grandiosas, situações grandiosas, acontecimentos grandiosos, mudanças grandiosas. E eu só tenho a agradecer assim e pedir para o universo atualizar isso todos os dias, a cada batida do coração. Cris? É a total presença, né? Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, todas as pessoas que se conectaram com a gente e percebam o que é leve para vocês, percebam o que é gentil com vocês, percebam o quanto vocês são importantes para essa nova realidade. Cada um de nós Vai é cair. extremamente importante para essa nova realidade. Vai cair. Beijo e até a próxima, pessoal.